E nesse segundo tempo aqui, que nos deram a oportunidade de trazer aos irmãos uma mensagem, eu gostaria de intitular essa nossa fala aqui neste momento com as seguintes palavras: a função de um líder. A função de um líder. Quem gostaria de ser líder? Quem tem um espírito de liderança? Alguém gostaria de ser líder? Ninguém? Não? Essa palavra líder assusta? Tem que ter dom? Mas em algum momento nós somos líder? Ah, sim. Ah, tá. Então você tem o desejo de ser líder, né? Então vamos começar a entender então o que é ser líder, né? Que parece que quando eu fiz a pergunta, a igreja abriu o olho, que parece que se assustou. Ninguém quer ser líder. Mas o que diz o dicionário? O significado de líder. O que é ser líder, segundo o dicionário? Vamos aqui fazer um resumo do que diz aqui o dicionário, o significado de ser líder. Afinal de contas, o que é ser líder? Pessoa que possui autoridade e poder para comandar. Chefe. Indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. Um pequeno resumo, que claro que o significado ele é um pouco mais longo, mas ser líder, pessoa que possui autoridade e poder para comandar. Chefe, indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. Aí eu volto à pergunta: alguém quer ser líder? Ainda não? Não fugimos da regra que Jesus é o nosso líder. Fugimos? Não. Esse aí é o... Mas alguns tipos de líderes. E ver se você se encaixa em alguns tipos de líderes que aqui nós trouxemos aqui algumas palavras assim sobre ser líder. Líder da família. Alguém é líder de família? Ninguém tem família? Você educou seus filhos? Educou. Você foi uma líder. Ah, sim. Agora sim. Ser líder é você ter influência sobre alguém. Quando a nossa criancinha nasce, nós passamos a ter influência sobre ela, certo? Nós começamos a ser líder. Agora, quando ela cresce, aí sim. Aí ela toma um caminhozinho aí, mas nós ensinamos, ou seja, nós somos líder, não fomos? Então, em algum momento, nós vamos ser líder. Começamos a... líder entre seus irmãos. Líder entre seus irmãos. José. Aqueles que têm irmãos, você às vezes dá algum conselho para eles? Dá conselhos para eles de vez em quando? Isso é ser líder. Ser líder. Isso, claro, com certeza. Ser líder é aconselhar também. Ser líder é aconselhar. Agora, quando nós tomamos a atitude de ser um líder, aconselhando, ensinando, e as pessoas muitas vezes fechar os ouvidos, aí é com a pessoa. Mas você está fazendo o papel de líder.
Não deixa de não ser. Aí tem um líder no setor onde você trabalha, líder na sua comunidade, ou seja, são vários tipos de líderes. Líder em algum departamento da igreja, né? Nós estamos vendo aqui nossas irmãzinhas ali levar nossos filhinhos ali, nossas crianças ali em uma liderança, ensinando, e aqui eles se apresentam ao Senhor, né? Eles se apresentam ao Senhor, ou seja, estão liderando. Mas nós vamos buscar um exemplo de um líder que a Bíblia traz. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Lembrando que aqueles que não têm a Bíblia faz o quê? Vende a sua televisão e compra uma. 16 versos 18. Nesse primeiro verso, os irmãos fiquem sentados, os outros podem ficar sentados. Foi o contrário? Então, reformulando, os irmãos ficam de pé nesse primeiro verso, os outros, por favor, fiquem sentados, ok? Então, é isso. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Todos encontraram? Então, vamos à leitura. Diz assim: Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, vigoroso e homem de guerra, e prudente em palavras, e gentil presença. O Senhor é com ele. Podem sentar-se, irmãos. Repetindo os versículos para ficar gravado bem na nossa mente. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Pergunta: quais são as palavras-chave do versículos? Muito bem, irmã Cristiane, ó. Tocador, valente, vigoroso, homem de guerra, prudente, gentil. O Senhor é com ele. Essas são as palavras-chave do versículo. O Senhor é com ele. Ele poderia ser tocador? Poderia. Ele poderia ser valente? Poderia. Ele não poderia ser vigoroso, homem de guerra? Poderia, ele poderia ser. Mas se o Senhor não fosse com ele, nada adiantaria. Ele seria um bom líder? Não. Não poderia ser um bom líder. Porque aqui nós vamos trazer algo, liderança sobre espiritualidade. Essa faz toda a diferença. Eu posso ser um bom pai de família, liderar minha casa como um bom cidadão, porém, se eu não tiver o Senhor para me guiar, eu vou ser simplesmente ser um bom pai de família, como cidadão, mas não como um verdadeiro líder, segundo a palavra de Deus. Por isso que Davi vai nos ensinar como ser um líder, mas um líder espiritual, que é o que nós precisamos. E 1 Samuel capítulo 16, 13 também diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aqui está toda a diferença para esse homem chamado Davi. Entre todos os seus irmãos, ele sendo o mais novo,
Agora diz que o profeta Samuel chegou até ele e ungiu com azeite. E nessa unção, o sobrenatural ali agora age na vida dele para ele realmente fazer muito mais ainda a vontade do Senhor, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, se apoderou dele. Ou seja, Davi tinha a unção de Deus. 1 Samuel, também capítulo 17, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para aprontar os exércitos do Deus vivo? E 1 Crônicas 12, 22 diz: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Característica de um bom líder, segundo Davi, ele tinha realmente a postura de um líder, a postura de liderar. Por quê? Porque alguém estava desafiando aqueles homens de Deus. E agora ele diz: quem é este incircunciso filisteu para aprontar os exércitos do Deus vivo? Ao espírito que estava sobre ele. E claro, outras características desse homem chamado Davi. 1 Samuel capítulo 16, 23 também diz: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, um espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Uma característica desse líder chamado Davi: ele era tocador. Ele era um homem que tocava e repreendia o espírito mau que estava sobre Saul, porque Saul estava simplesmente caindo em decadência. E Davi tinha essa habilidade de tocar, de ser um tocador. Davi era um líder também amado. 1 Samuel capítulo 18, versículo 16. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Ou seja, Davi, ele se fazia amar, porque os primeiros versículos falou que além de tocador, ele também tinha essa habilidade de lidar com as pessoas. Ou seja, as pessoas amavam ele, as pessoas tinham carinho por ele, e isso faz parte daquele que quer liderar. Primeiro, porque Deus estava sobre a vida dele, e claro, dentro dos seus dons, que aqui nós estamos trazendo, dentro da palavra de Deus. Claro que muito mais existe, porém, aqui nós trazemos algumas coisas para nós refletirmos dentro daquele que tinha o Espírito de Deus e se tornou um grande líder, esse homem chamado Davi. Então ele era um homem amado, porque todo o Judá o amava e todos vinham sobre ele. Mas com essas características está escrito em 1 Samuel 13,14: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Saul, já em desobediência a Deus, começou até bem, porém perdeu o Espírito de Deus. E agora Davi sendo levantado, esse homem entre os filhos de Jessé, para que agora tomasse a liderança, para levar o povo de Deus a uma obediência.
E esse homem também tinha uma característica que aqui a palavra nos traz, que era um homem segundo o coração do Senhor. O homem segundo o seu coração, o coração de Deus. Olha, nós analisando tudo isso, ser um homem segundo o coração de Deus, olha que não é nunca errar, não é não pecar, mas é um homem que mesmo em momentos difíceis, ele está sempre confiando no Senhor. Por isso que a Bíblia traz em vários momentos homens que foram iguais a nós, porém eles não deixaram o caminho do Senhor. Assim Davi também, ele sabia que se ele saísse dos caminhos do Senhor, com certeza muito pior seria para ele. Por isso que ele estava sempre buscando o Senhor. Por isso que nós temos que buscar de Deus. E claro, Davi era um homem segundo o coração de Deus, não aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. Deus é que sabe de cada um dos nossos corações, o que nós pensamos, o que nós fazemos. Ou seja, aquele homem que Deus tinha escolhido, ou seja, não que Deus, mas que Deus permitiu, agora estava caindo em decadência, e agora Deus suscita Davi para que agora lidere o seu povo. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aqui nós falamos também da bravura. 1 Samuel capítulo 17, 22, 24 também fala que Davi era um homem de bravura, um homem destemido, porque diz: e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Agora ele chegou à batalha, onde estava ali acontecendo, e perguntou para os irmãos: está tudo bem? E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Agora o versículo 24 diz: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria. E livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Davi, um homem de bravura, um homem destemido, onde o rei Saul tremeu juntamente com aqueles homens, mas aquele garoto falou: não fiquem com medo desse incircunciso, aquele gigante que alguns dizem que tinha uma certa altura, 2,40 metros, alguns dizem que era 3 metros, porém diz que ele era gigante. E a história conta que diz que não era só um, tinha outros também. Que os filisteus foi um povo, vocês sabem a região onde ficavam os filisteus? Quem está acompanhando essa guerra que está acontecendo entre Israel e Hamas. Os filisteus ficavam toda aquela região ali, ó. Toda aquela região ali é exatamente a região onde ficavam os filisteus, uns dos maiores inimigos de Israel. E durante o reinado ali de Saul, teve essa guerra. Também com Davi teve essa guerra, eles foram inimigos. É aquela mesma região. E tinha cidades principais, mais próximo do mar Mediterrâneo. Ficava a cidade de Gaza, Asquelon,
Asdod, e voltando a leste ficava Gate e Ecrom. Eram as principais cidades dos filisteus, naquele período, onde existia esse homem Golias, que metia medo, homem guerreiro, que todos ficavam trêmulos quando via ele. Mas aqui aparece agora um homem liderando esse garoto, mas que fazia toda a diferença. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. E aí fazia toda a diferença, porque aqui os gigantes, e simplesmente Deus usou Davi. Pessoas que olhavam para ele não davam nenhum crédito, mas Deus usou Davi para mostrar que quem está no controle é Ele, Deus. E assim venceu aquele filisteu. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E a confiança de Davi em 1 Samuel 17, versículo 37 diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E no versículo 45 ele diz: Davi, porém, disse aos filisteus: ei, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso, Braia, do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então ele tem afrontado não o povo em si, mas tem afrontado o Senhor dos Exércitos, a Deus. E Davi não vinha pelo seu poder, Davi não vinha pelo seu tamanho, Davi vinha pela unção que estava sobre ele, porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. E podemos pegar esse gigante Golias e trazer para os nossos tempos. Esse gigante Golias muitas vezes é os problemas que chegam à nossa frente e muitas vezes quer impedir de nós atravessarmos. Porque os problemas eles vêm de várias maneiras. Os Golias ainda existem por aí. Os problemas, as dificuldades. Mas existe uma diferença nesses problemas chamado Golias, que é a unção está sobre cada um de nós. Porque Deus vai nos fazendo vencer, assim como Davi venceu aquele Golias que metia medo em todo o mundo. Mas Davi mostrou para o Golias quem estava com ele e a que Deus ele servia. E o Senhor simplesmente fez o quê? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança. Ele disse que vinha em nome do Senhor dos Exércitos. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, imagine agora esse encontro, lá e vem o filisteu, e agora Davi também vai de encontro a ele, e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Imagine aquele gigante e aquele menino pequeno que ninguém dava crédito por ele. E Davi pôs a mão no alforje. Imagine o filisteu pensando que ele ia tirar uma espada gigante para ali lutar com ele. Ele tira um alforje, o que é que diz? E tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Imagine só, imaginamos que agora ele vem com um canhão, e agora ele vai simplesmente com coisas simples, onde aquele filisteu jamais imaginaria que ele poderia ser derrotado. Não só ele, mas todos aqueles ali que estavam presenciando aquele momento. Todos eles estavam trêmulos
E imaginamos eles pensando: será mais um derrotado e nós vamos fugir novamente. Porém, o sobrenatural estava sobre esse homem chamado Davi. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi tinha o sobrenatural, onde fez toda a diferença. Hoje não é diferente, irmãos. Quando Deus, através do seu poder, diz que a terceira parte passará pelo fogo, como se purifica o ouro, a prata, mas que se tiver confiança em Deus, segundo a sua palavra, nós também vamos ser vencedores. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nessa luta dos seus dia a dia, e hoje nós, sendo esse povo, onde também nós, na nossa luta do dia a dia, precisamos cada dia. Por quê? Porque o Senhor é que nos sustenta. E Davi tinha esta confiança. Davi também era estrategista. 1 Samuel, capítulo 22, 1 e 2 também diz: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Versículo 2, a igreja diz assim: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Quem Davi escolheu para o seu exército? Olha a estratégia de Davi: ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. E ele continua dizendo: e todo homem endividado. Algumas versões até muda. Pessoas que simplesmente ninguém dava crédito. Mas Davi, como um grande estrategista, ele escolhe pessoas que a sociedade simplesmente não dava valor. Mas ele, segundo o coração de Deus, Davi, ele via na sua estratégia que esses homens eram úteis para o propósito que Deus tinha para ele e para o seu povo Israel. Esse líder que ninguém dava crédito, mas ele tinha a unção de Deus. E todo homem de espírito desgostoso, ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. E a esses homens, Deus, pela sua liderança, pela sua unção que estava sobre sua vida, ele os ensinou a amar. E esses homens, que a sociedade não dava crédito, amava Davi, porque era um grande líder, estrategista. Mas Davi também tinha prudência. 1 Samuel 27, capítulo 27, versículos 5 a 6 diz: e disse Davi a Aquis. Aquis era rei de Gate. Vocês lembram as 5 cidades principais dos filisteus? Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. Esse era o rei de Gate. Disse: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Zilaque. Por isso Zilaque pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. Imagine Saul irado, agora querendo tirar a vida de Davi, porque Davi teve a oportunidade de tirar sua vida, porém Davi respeitava Saul como rei, porque ele sabia que o tempo não pertencia a ele, mas a Deus. Agora ele foge para onde? Para a cidade, para a região dos filisteus, inimigo deles. Olha a estratégia de Davi:
Aquele povo era aquele povo onde tinha o Golias, que era inimigo de Israel. E agora ele foge para onde? Para a terra, para a região daqueles que eram simplesmente seu inimigo. Porém, ele até isso fez, cativou o rei, um dos reis de Gate, ou seja, Aquis, que era o rei dessa região, dessa cidade chamado Gate. Mas alguns até pensam que Davi, fugindo para a região dos filisteus, agora ia se levantar contra Israel e combater Israel. Muito pelo contrário, ele foi estrategista. Por quê? Porque a história vai contar que ele não combatia contra Israel, mas que ele estava usando de estratégia para os lugares, vamos chamar de pontos observatórios, para que ele no futuro ele fosse protegido. E assim fez. Ele nunca lutou contra o povo de Deus, o seu povo, ele nunca lutou, muito pelo contrário. Ele, com toda aquela ira de Saul, influenciando para que eles ali tirassem a sua vida, ele não teve ira de Saul. Muito pelo contrário, ele amou o Saul. Amou o seu filho Jonatas, que era filho de Saul, e disse que amou realmente de coração. Ou seja, era um homem estrategista. E aqui diz, capítulo 27, 1 Samuel 27, capítulo agora 10, versículo 11 diz: e dizendo Aquis, agora o rei de Gate diz: onde atacastes hoje? O rei queria saber onde eles tinham atacado. Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeramelitas, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não deixava com vida nem homem, nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denunciem, dizendo. Assim Davi o fazia, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Então Davi, ele no combate, ele na sua estratégia, o rei querendo saber onde ele tinha atacado. Imagine ele querendo saber que Davi tinha destruído os israelitas, mas ele diz o sul de Judá, que eram alguns inimigos que tinha ali no sul de Judá. Porém, eram cidades regiões onde ele ia simplesmente conquistando, para no futuro ele ampliar, porque ele foi realmente que ampliou todas essas regiões, dando novamente as tribos de Israel, porque ele unificou todas as tribos, e tudo isso era o quê? Conquista desse homem, desse líder chamado Davi. Ele estava conquistando, e os territórios estavam cada vez crescendo, e a estratégia dele era que não ficasse nenhuma testemunha para chegasse ao rei de Gate e falasse: olha, eles destruíram em tal lugar. Mas ele usou dessa estratégia. Davi foi um homem muito estrategista na sua guerra. Com todas essas características desse homem forte chamado Davi, também está escrito Salmos 25, 16, 18. Imagina esse homem guerreiro que nós olhando pela palavra de Deus, esse não sentiu dores, simplesmente foi um vencedor. Mas no Salmos 25, 16, 18 diz: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Imagina, um homem, um líder, mas chega um momento em que ele simplesmente estava se sentindo solitário. Olha para mim, Senhor, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. A vida, muitas vezes, ela é isso. Às vezes podemos estar com a casa cheia de gente, porém às vezes estamos
sozinhos, nos sentindo sozinhos. E a Bíblia ela traz os dois lados. Ao mesmo tempo que existia Israel, liderado por um homem, e ele estava rodeado, onde a Bíblia diz que eles amavam ele, chegou um momento que esse homem se sentiu sozinho. Porque Absalão, Aminon e um dos seus capitães tentaram usurpar o seu trono. E ele se sentiu sozinho, solitário, porque os próprios filhos comandavam uma nação e os filhos se rebelando. Isso são lições para nós, irmãos. São lições porque quando nós pegamos os últimos dias ali de Davi, ele dando instruções para que Salomão não deixasse o caminho do Senhor. E com certeza ele passou essas lições a todos os seus filhos, assim como nós passamos para os nossos filhos, porque aqui cada um instrui os seus filhos. Porém, muitas vezes nossos filhos tomam um caminho diferente. Aminon, Absalão tomaram um caminho diferente. Mas, ao mesmo tempo que Davi instruiu Salomão, meu filho, não esqueça do caminho do Senhor. Não esqueça dos seus mandamentos, não esqueça dos seus preceitos, dos seus testemunhos e muito menos dos seus juízos. Porque se você sair do caminho do Senhor, as coisas vai piorar para você. Mesmo com todo esse cuidado de Davi para com Salomão, Salomão em certos momentos se desviou do caminho do Senhor. Hoje não é diferente, irmãos. Tem os nossos filhos, tem as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que são nossos amigos. Nós falamos do mandamento do Senhor, instruímos, mostramos, olha, não saia do caminho do Senhor. Porém, às vezes, as circunstâncias da vida, as pessoas não estão, muitas vezes, do nosso lado. E aí, nós nos sentimos como? Às vezes, na solidão. Porque a pessoa não está juntamente conosco no caminho do Senhor. E com isso, Davi expressava, olha para mim, Senhor. Olha para a minha aflição, porque estou solitário e aflito. Eu confesso a vocês que pessoalmente, em certos momentos, na minha conversa com Deus, Deus sabe, nos sentimos assim. Sua casa pode estar cheia de gente, mas temos alguém que está sempre ao nosso lado para nos receber. O Senhor, porque Davi, mesmo expressando, as ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos, olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Salmos 139, 23, 24 também diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, com todas as aflições, com todas as dores, que de repente você entrou aqui com algumas dores, mas acredite, não saia do caminho do Senhor, porque o Senhor lhe sustenta, o Senhor me sustenta, o Senhor sustenta a todos nós. Então que possamos cada dia buscar de Deus esse exemplo desse homem chamado Davi, que teve suas falhas, como todos nós temos em certos momentos, temos as nossas falhas, porém foi um homem que reconheceu o seu erro, reconheceu, confessou e deixou. Com isso ele foi fortalecido pelo Senhor. Hoje não é diferente. Então, que possamos pedir de Deus, pedir dele todos os dias, fortalecimento, para nós vencermos as dificuldades da vida. E nós alcançarmos
cada dia o caminho da eternidade segundo a palavra de Deus. Para nós repetirmos os primeiros versículos que nós ali meditamos, 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras e de gentil presença. Palavra-chave: o Senhor está com ele. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas nossas angústias. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos abençoe e que possamos sempre glorificar esse Deus maravilhoso. Pedimos sempre ao Senhor, dele o verdadeiro andar, porque Davi pedia a Deus: ensina-me, Senhor, a compreender as tuas verdades, mas principalmente, Senhor, dar-me entendimento, discernimento, para mim não sair dos teus caminhos.